Boa Olá, boa tarde. tarde a todos. Sejam Olá, todos boa muito tarde. bem-vindos Boa a, tarde. a mais um webinar. É um prazer receber vocês nessa tarde para falar um pouquinho aí do tema mais esperado do momento, reforma tributária, também como o OneSource Tax One e a Thomson Reuters vêm aí se acomodando para fazer todas essas adequações e as movimentações necessárias para esse atendimento, tá? Antes da gente começar, quero me apresentar aqui os meus amigos que estão comigo hoje, que a gente vai fazer esse bate-papo com vocês. Eu sou o Rodrigo Guilhoto, sou diretor de negócios da Vertical Thomson Reuters, dentro da LKM Tecnologia, e vamos conduzir esse webinar aqui junto com o Vinícius, que também é da LKM, e o César. Vinícius, César, fiquem à vontade para se apresentar brevemente. Por favor, Vinícius. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Vinícius Alves, eu sou especialista em soluções Thomson Reuters aqui na LKM. É um prazer passar esse tempo aqui com vocês e espero que seja bastante relevante esse encontro. César? Oi, desculpe, gente, pensei que estava no mudo. Meu nome é César Moraes, trabalho aqui na parte de Solution Center da Thomson Reuters. Estamos aqui para falar um pouquinho aí da questão de compliance, tá bom? Boa tarde para todos. Legal, gente. Só reforçando a todos, durante aqui nosso bate-papo, a nossa apresentação, fiquem à vontade nas dúvidas que forem surgindo e colocando no chat, que no final a gente vai ter um momento aí reservado para estar respondendo todas elas, tá bom? Bom, então quero iniciar brevemente falando um pouquinho da LKM, tá? A LKM Tecnologia é uma empresa aí que foi fundada em 1995 e tem aí o compromisso com todos os seus clientes de impulsionar o sucesso num ambiente aí de constante evolução tecnológica, tá? Nós temos uma sede própria, a gente fica no Alto da Lapa, em São Paulo, para poder atender aí todas as necessidades dos nossos clientes. Nesses pouco mais aí de 30 anos que nós temos de estrutura de mercado, hoje a gente atende ativamente aí cerca de 180 clientes, tá? Dos mais diversos segmentos de indústria de base. Nos últimos 5 anos, nós entregamos cerca de 680 projetos aí com sucesso. Nossa atuação ela não se reserva apenas ao território nacional, a gente tem clientes aí com atuação em toda a América do Sul, Central, a América do Norte também da Ásia, principalmente nos clientes aí com atendimento centralizado no global. Nosso time é especialista em compliance e governança fiscal, tá? Então, ao longo desses 30 anos, se tornou muito forte dentro do DNA da LKM esse conhecimento das governanças e das necessidades dos clientes para poder melhorar todo o fluxo de processos. Mensalmente, a gente entrega aí cerca de 7.500 horas por mês na nossa vertical de AMS, de sustentação aos nossos clientes. Hoje, nós temos aí mais de 140 colaboradores diretos atuando na nossa operação, com um item importantíssimo que é o baixo índice de turnover, tá? Principalmente numa área de segmento de consultoria, é um item assim bem considerável, bem relevante, a questão de não ter um turnover dentro dessa equipe. Nós temos desenvolvimento de soluções aí complementares e também certificadas pela SAP. Somos parceiros tanto da Thomson Reuters como da SAP e principalmente a gente tem a preocupação em valorizar os relacionamentos com os nossos clientes a longo prazo, tá? Eu tenho 15 anos de empresa e tem clientes aí que nós atendemos há 15 anos, tá? Justamente por conta dessa valorização que é um dos DNAs da LKM, tá? Hoje, a LKM está estruturada em 4 verticais para poder melhor atender todos os seus clientes. Então, nós temos uma vertical de soluções SAP, onde nós temos todo o trâmite de trabalho para venda de licença e realização de projetos, tanto do S4 quanto do DRC e da plataforma BTP. Da plataforma de soluções Thomson Reuters, toda a linha de soluções de tax e também de Global Trade, para a parte de comércio exterior. Nós temos uma divisão interna de soluções, que temos soluções desenvolvidas internamente para melhorar o fluxo de trabalho de processo das empresas, tá? Algumas delas certificadas pela SAP, e essas 3 verticais aí, elas são sustentadas e aportadas aí pela nossa vertical de AMS, com serviços aí para poder dar toda a parte de sustentação e suporte
presencial e remoto, também com alocações de profissionais aí time material e atendimento também de outsourcing. Bom, gente, brevemente eu quis falar da LKM e agora vamos efetivamente para aquilo que interessa, né? Então a gente formulou este evento de uma maneira diferente, ao invés de a gente ficar aqui numa sequência de slides, a gente vai fazendo um formato aqui de mesa redonda, um bate-bola, um bate-papo, e vamos iniciar aqui. Eu chamo o Vinícius e chamo o César para a gente começar as nossas discussões aqui sobre a quantas anda a posterior aprovação da nossa reforma tributária. Vamos falar então, César, um pouquinho dessa evolução? Bom, vamos lá, né, gente? Bom, acho que todos sabem, né? Fora aí a questão da evolução tecnológica das soluções indo para o cloud, a gente já aguardava há alguns anos a questão da publicação ou não da reforma tributária. Então, vamos lá para o final aí de 2023, tivemos uma emenda constitucional, né, que foi a 132, e em 2024 algumas movimentações com as PLP 68 e 108, logicamente regulamentada posteriormente aí com Câmara, Senado e aprovada esse ano com a Lei Complementar 214, em paralelo movimentações aí que ensejaram reuniões do INCAT, vamos falar assim, da nota fiscal eletrônica, ou de todos os modelos de nota fiscal eletrônica, né, que nós tivemos, IBS, TBS e o IS, né, entrando aí com campos novos na solução. O que a gente esperava e que não ocorreu, né, eu acho que foi sinalizado aí na semana passada, né, que era a inclusão ou não dos novos tributos dentro da FD, ICMS e IPI, tá? Então, nós não tivemos essa entrada destes impostos dentro da FD, ICMS e IPI. Logicamente, a gente está aguardando agora que o comitê gestor, né, traga aí a característica de como a gente vai atuar na questão das apurações, né? Como que será a apuração. Lembrando, a gente vai estar falando um pouquinho mais à frente, né? Lembrando que eu sempre falo que falar de reforma tributária sem falar de imposto, né? Porque a gente acaba entendendo que é uma alteração lógica significativa da diminuição de carga tributária. Sim, no primeiro momento a gente vai ter um impacto, mas a gente tem que entender que é um processo, né, vamos falar assim, a reforma se torna um processo que mexe aí com toda a estrutura da empresa, né? Então é algo que a gente tem que começar a se organizar, principalmente no que a gente fala que é o hoje, né? Para que a gente possa ter aí, vamos falar assim, o sob controle entre ter o hoje com a reforma. Bem isso, né, Guilhoto? É isso que você está vivendo aí no dia a dia com os clientes? Exatamente, César. E uma coisa que tem gerado bastante espanto em alguns clientes é o fato de que esta reforma tributária não é simplesmente uma substituição de impostos. A gente não está tirando o ICMS, o ISS para entrar o IBS com a mesma política de formato de entrega, de apuração. Existe toda uma movimentação. A reforma tributária ela mexe com a organização da empresa como um todo. Você tem que tomar cuidado de quem você está comprando, se esse camarada está dentro daquela lista dos programas que existem dos fiscos aí estaduais, né? Cada estado tem o seu nome, mas nos conformes e por aí vai. Se esse fornecedor ele tem ali uma nota boa, se ele faz ali o recolhimento dos tributos, porque até a questão de apuração mesmo, você só vai poder usar o crédito depois que este fornecedor tiver feito ali o pagamento do imposto, né? Então, existe toda uma questão de movimentação. As empresas que se movimentaram aí para algumas localidades mais afastadas do Brasil, para buscar ali um regime especial, vai deixar de ter esse regime especial, César? Ou vai continuar esse regime especial para essas empresas? Ainda teremos algumas movimentações e cenas dos próximos capítulos, né? Existe aí alguns acenos, né? Que alguns regimes estão em via de ser extintos, né? Vamos falar assim, terminando, né?
Em outros, não, né? Porque ainda existe aí uma questão desse paralelismo, né? Então, é algo que no caminhar, no limiar de tempo entre o hoje para a transição, esses regimes, né, deverão aí estar aí com seus dias contados, né? Porque toda essa questão dos regimes especiais, né? Ou melhor, de todos os regimes, serão aí observados dentro da estrutura que a gente tem, né, da situação toda, tá? Então, a gente tem diversas hipóteses, né, de regimes previstos constitucionalmente, digamos isso, né? Mas eles vão ter que necessariamente ser avaliados um a um, né? E isso ocorre aí porque a gente vai estar falando mais um pouquinho à frente, né? Não vamos nos antecipar, mas você pode passar um pouquinho mais para frente a apresentação que a gente vai tocando aí, né? Então, primeiro ponto, né? A gente já para falar de estrutura no novo modelo, né? Como eu falo, eu não vou falar de tributo, né? Mas a gente tem que falar que a gente tem uma mudança grande na característica do tributo, né? Então temos uma base ampla, as alíquotas aí estimadas em 26,5% e 28%, alíquotas reduzidas, o cálculo é por fora, né? E até a gente sempre coloca, né? Porque nem sempre o público entende que nós pagamos um imposto em cascata hoje, né? O que significa? Por exemplo, o Brasil, eu pego isso daqui do Ricardo Amorim, que acho que ele deixa bem claro isso, né? Hoje o Brasil, ele é um dos principais exportadores de café do mundo e importa cápsula de café. Poxa, mas César, por que exportar café se eu produzo e eu tenho que importar a cápsula de café? Por exemplo, se a cápsula de café fosse produzida aqui dentro do Brasil, nós pagaríamos 97 vezes mais tributo em cima da cápsula. Como ela é importada, a gente só paga 37 vezes. Ou seja, para acabar dessas distorções que nós temos, né? Outro ponto que a gente coloca, né? Não cumulatividade plena, mas um ponto que a gente está atuando na questão é a questão do split payment, o crédito, né? Imagine, os senhores, né, que isso é uma mudança significativa nas organizações. Por exemplo, eu compro aqui produtos de um grande fornecedor, tá? E essa nota fiscal entrando dentro do meu RP, e eu tomo crédito porque é um produto, né? É um produto que atua no meu segmento, ele faz parte da minha cadeia produtiva, me enseja crédito dos impostos, ICMS, IPI, PIS/COFINS e por aí vai. Então, tudo bem? Só que quando isso muda aí para a reforma tributária, esses créditos tributários, eles deixam de ensejar no momento da aquisição, ou melhor, no momento da entrada da nota. Eu só vou poder tomar crédito quando eu tiver o retorno do pagamento do fisco. Tá? Então, o fisco vai trazer essa devolutiva de pagamento para que, em si, eu possa tomar crédito. Só nessa seara toda, eu já estou falando que eu vou mudar a contabilização do imposto, que eu vou ter que ter um lançamento, em vez de estar lançando no ICMS a recuperar, ele deve estar lançado aí, por exemplo, numa uma conta transitória de recuperação de tributo, no caso de um CBS, né, vamos falar assim, ou seja, montando um conta corrente, para que eu tome crédito quando eu tiver percebido, ou melhor, recebido o evento do fisco, dizendo que o imposto foi recolhido. E aí aquela outra suposição, caso o fornecedor não recolha o imposto, eu não tomo crédito. E aquela ação número 2, como atuar em casos em que o fornecedor ele não recolhe o tributo, porque essa parte do tributo é parte minha de direito, né, para eu poder fazer todo o trabalho de compensação. Ou seja, como que a minha área de procurement, né, vai reagir ou como vai trabalhar nessas questões, tá? Recolhimento no destino, tributação monofásica, né? Os incentivos fiscais, previsão de extinção em 2032, o IS, que é algo que estamos regulamentando, começando a ser regulamentado agora, né? Vai começar a regulamentação para dizer como que será aí a aplicabilidade, incidência e apuração, tá? Questões de IPI e zona franca. Então,
Então, note aí que a principal característica é a forma de como iremos apurar. Próximo slide, por favor. Ô César, e é importante frisar que esses dois Claro. regimes, né? Uhum. O atual e o futuro, eles vão correr em paralelo, né? Até a Exato. sua conclusão. Então, a demanda de trabalho, se hoje já é alta, imagina com os dois regimes acontecendo ao mesmo tempo. E é Então, bom tem você... toda uma curva de aprendizado aí que as equipes precisam ter aí em mente, né? E até mesmo um implemento tecnológico para suportar as demandas, né? Uma vez que a gente está falando de apurações aí pensando em termos diários, né? Sim, isso Então, é um ponto bem colocado que você coloca, por quê? A gente tem que entender, né, que a digitalização das obrigações, incluindo nota fiscal eletrônica, que esse ano aqui vai para 20 anos, né, vamos falar assim, né, desde o início do projeto, que E começou havia quem dizia que a nota fiscal eletrônica era um sonho que não iria ser realizado, hein? Exatamente. E já temos 20 anos e é o modelo a ser seguido no mundo, né? Tanto que as faturas eletrônicas, elas têm o modelo Brasil como padrão, né? E olha que a gente copiou o modelo chileno, né? Mas quando a gente fala de transição, é ponto passível, né? Essa questão de atuar em dois regimes. Por isso que é muito importante que as empresas, e isso conta aqui nós da Thomson e LKM também, né? Que nós estamos nesse balaio, otimizem aí os seus processos. Por quê? Eu tenho que fazer o que eu faço hoje muito bem feito e mais rápido para eu ter uma maior assertividade, ou melhor, uma melhor correção no que eu faça. Porque em paralelo eu vou ter também a reforma sendo realizada. Então eu vou ter dois cenários, né? O cenário pré-reforma e o cenário pós-reforma. E ponto passível, nem tudo é flores, né? A gente tem uma mudança significativa que é a extinção do CFLP e das CSTs atuais, utilizando o modelo C-Class, ou melhor, as novas CSTs, que desculpem que está incorreta, esse slide está incorreto, tá? As CSTs são de 3 zeros, né, ou 3 dígitos, colocado com o C-Class TRIB de 95 posições. Então, nós temos 95 posições de C-Class TRIB atreladas às CSTs do IBS, né, e CBS. O que isso significa? A gente tem um padrão único. Mas, como que a gente fala, essa classificação que vai estar elencada no modelo fiscal e propriamente também nas escriturações, e logicamente refletindo ao que eu recolho, ao que eu apuro e que eu devo ter dentro da minha apuração, isso seria um modelo, né, padrão único. Já se escuta ainda que alguns estados estão aí idealizando a criação de CSTs, ou melhor, utilizando os CSTs com C-Class TRIB adequados à legislação estadual. Então, a gente está procurando entender isso, né, e até alguns colegas nossos de mercado já se manifestando para que o fisco não permita, né, essa distorção absurda, né, da criação do C-Class com vinculação para o Estado. Então a gente tem aí pontos de atenção. Mudança na CFLP para C-Class TRIB, CST vai ter uma nova lista de tributação, eventos de nota de débito e nota de crédito para o emitente de nota fiscal eletrônica, ok? Não para o que recebe, para o emitente, desde que haja uma distorção no valor a ser apresentado. Eventos de solicitação de créditos de combustíveis, área de livre comércio e zona franca, imobilização de item e evento de consumo pessoal, mas sem direito a crédito. Então a gente tem algumas estruturas novas disponibilizadas pelo ENCAT, né, que teremos aí como prática na nota fiscal eletrônica. Ou seja, se falarmos de reforma, se estamos falando aí de mudanças de tributo, teremos também impactos aonde? Num motor de cálculo, vamos lá, né? Um pouquinho antes, nos processos das empresas, né? E quando a gente fala de processos de empresa, gente, é algo que realmente é grande. Por exemplo,
Se eu pensar no jurídico, eu vou ter que rever cláusulas contratuais de reajuste de preço em acordo com as regras tributárias, né? Contratos de locação, empréstimos, tá? Outro ponto, se eu pensar no departamento financeiro, avaliar o preço e margem de todos os meus produtos, revisar prazo de pagamento, ajustes de caixa devido ao split payment, né? Por exemplo, relatórios financeiros. Se eu pensar no departamento comercial, modelos de operacionalização entre os fornecedores, renegociações com os clientes e fornecedores. Se eu pensar em recursos humanos, poxa César, recursos humanos, sim, políticas de remuneração e benefício, vale alimentação, plano de saúde, contratos, políticas de viagem, tudo aquilo que eu tenho o imposto, né? Porque eu quero minimizar o custo tributário e otimizando aí as despesas que a gente acaba tendo aí com o pessoal. E, logicamente, o ponto maior que a gente tem aí são as questões de tecnologia da informação, né? Visualizar os RPs, o que faz gestão tributária, práticas de segurança e compliance para proteger os dados fiscais e cumprir as exigências é algo que está muito maior, né? Inclusive com as questões da LGPD que já são latentes aí no dia a dia, e fazer toda a adaptação dos sistemas, né, para que a gente possa atender o split payment, retenções e por aí vai, né? Então, como a gente está aqui num bate-papo, pouco trabalho, Guilhoto, Guilherme, o que vocês acham disso, né? Quase nada de trabalho, né? Exatamente. A Quase gente não. nada. Então, assim, as empresas elas precisam se organizar de uma forma, montar uma espécie de um comitê interno para poder avaliar todos os Uhum. processos. Tudo que ela faz, os produtos, materiais, aonde ela está instalada. Será que vai fazer sentido aquela empresa que foi lá para aquela cidadezinha, lá no alto, lá em Roraima, para ter um incentivo fiscal? Será que vai fazer sentido essa empresa continuar lá com todo o custo logístico que emprega até esse deslocamento? Né? Exatamente. E é um ponto importante, né? Só para que vocês tenham ideia, quando a gente está falando da questão de estrutura logística das empresas, como que funciona isso tudo, vocês sabem que nós temos agora um comitê gestor, que tanto para a parte do IBS quanto para a parte do CBS criados, né? Então estão sendo criados. E isso, de acordo com a questão dos projetos de lei, está bem claro, né? Existe um percentual. Para que vocês tenham uma ideia, em torno disso, tá? Não me lembro o número correto, mas é mais ou menos assim. São Paulo oferecer ao comitê gestor a bagatela de quase 55 milhões de reais em razão da sua arrecadação. E o estado do Acre oferecer 54 mil reais. E na hora de fazer ter a questão de decisão da caneta, ter o mesmo peso. Olha que absurdo de distorções que nós temos. Então, um dá X milhões e outro dá X mil e quer ter o mesmo poder de decisão do que a gente tem aí para o dia a dia, né? Então, são essas situações. Pode passar o slide próximo, por favor? São essas situações que a gente começou, né? Nós aqui da Thomson, justamente os nossos parceiros da LKM, né? Poxa, como que a gente faz hoje uma atividade de reforma, né? A gente tem aí as situações da pré-reforma, onde a gente é um sujeito passivo, né? Vamos dizer assim, em receber as informações. Então, toda a informação, seja emissão ou entrada de documento fiscal, ela é integrada diária, mensal, quinzenal, semanalmente, de acordo com cada sistema, de cada empresa ou cada processo. E, logicamente, isso oferece uma conciliação, conferência, apuração dos débitos, dos créditos, os ajustes de apuração em acordo a cada legislação, o saldo, o recolhimento do tributo mensal. Isso na pré-reforma. E na pós, como que vai funcionar? Em paralelo ainda, né, bem colocado, né, foi colocado aqui, né, a gente tem aí um movimento que vai continuar ocorrendo e na jornada pós-reforma, que a partir de 2026 a gente começa a se ambientar com isso, receberemos o evento do fisco, dizendo o que eu posso tomar de crédito ou não. Só que quando eu digo que eu posso tomar de crédito ou não, obrigatoriamente eu vou ter que conciliar o que eu tenho de informação entre o meu RP, solução fiscal, e a base do fisco. Por quê? Lembra aquela nota fiscal que eu estava esperando
o crédito do imposto da CBS para tomar crédito, que está na conta lá transitória, você vai ter que começar a conciliar. E essa conciliação ela vai ter que ser frequente, né? Porque a movimentação do fisco é frequente. Tendo essa conferência, contabilização e, logicamente, tudo que eu posso ter de apuração de débito, apuração de crédito, contando aí os eventos em real time, os split payment, os ajustes de apuração com o máximo de automação que eu possa ter, as apurações de saldo, que ainda teremos um entendimento, né? Lembre que a gente não tem o CBS, né? Nem o IBS dentro, por exemplo, da apuração de IFD, ICMS e IPI, ok? Então, a gente vai ter que trabalhar o paralelismo das obrigações, porque, vamos lá, né? A gente não pode deixar a conta na mão do fisco, a gente vai ter que entregar uma obrigação acessória, por exemplo, um SPED fiscal com hoje, e ter o entendimento do que eu estou recolhendo em paralelo. E até 2033, toda essa transição aí evoluindo, né? Aumentando o lado dos impostos pós-reforma, da reforma tributária, e diminuindo o lado da pré-reforma, né? E, nesse sentido, a gente tem a nossa apuração. Note, é praticamente duas tartarugas, uma correndo para um lado, outra correndo para o outro, né? Só que a integração de dados com os eventos do fisco, a gente coloca aí no near real time, né? Ou seja, eu tenho que ter o tempo ágil para entender qual ação que eu tomo quando um determinado imposto que eu estou esperando o recolhimento não ocorre, né? E como que eu vou transitar de forma serena e assertiva dentro da apuração. Podem evoluir, por favor. E aí, né, cenário como um todo, embora que a gente tenha falado, a gente simplifica hoje o cenário de apuração, né, dos impostos, aonde que eu tenho que receber esses eventos em tempo real, ter toda a gestão desses débitos e créditos modularmente falando em separado com o que eu realizo hoje, ter toda a automação necessária para as informações fiscais que a gente mantém hoje dentro da solução, tá? Conciliação e contabilização, ou seja, eu concilio e eu tenho que contabilizar, ou seja, algo que nós não realizamos e estaremos realizando no nosso módulo de reforma é conciliar o cenário da reforma para o cenário de hoje, né, que a gente tem aqui, trazendo aí as contabilizações. E, logicamente, tendo ainda os requisitos para compor aí uma necessidade de declaração que ainda não está aventada, né? A gente foi sinalizado, mas não está aventada, mas eu tenho que ter esse controle para fazer toda a minha apuração, né, dos meus tributos, né, seja da parte atual quanto da parte nova, vamos poder falar assim, que a gente mantém aí o controle de ambas as situações até a extinção em 2033. Logicamente, em 2027, FD e ICMS, FD contribuições morrem, né? Mas a parte de ICMS, e ainda o Guilhoto me fazendo pegadinhas de regime especial, né, Guilhoto? Então, a questão é muita água para passar debaixo dessa ponte, tá? E tem um outro ponto importante, né, César? Até Claro, por favor. 2033, nós temos ainda pelo menos 2 processos eleitorais, né? Exatamente, né? Então A chance de alguém querer colocar cereja em cima desse bolo é grande. porque a gente sabe que existe aqui, vocês já acompanharam, né? Acho que todos aqui acompanharam o projeto SPED, né? O projeto SPED aí que eu tive, não vou falar a felicidade, né? Mas a gente acompanhou muito próximo, em loco, né? Inclusive com reuniões no projeto piloto, né? A gente teve a oportunidade de participar de projeto piloto, entregar SPED no piloto também. A gente tinha aí uma missão de era o quê? Entregar os arquivos e, consequentemente, a eliminação das obrigações acessórias, que para os SPEDs fiscais, FD contribuições, a gente não conseguiu matar, por exemplo, as DIAs estaduais, né? A parte de regime de ICMS-ST, por exemplo, não conseguimos matar. Para o E-Social, conseguimos aí a extinção desse fato, porque a grande questão nossa é a simplificação. E a gente sabe, olhando para esse cenário, que nós não teremos ainda, né, um cenário
a curto prazo de simplificação e, quiçá, né, de evoluções aí que deixa a nossa indústria competitiva, tá? Então, esses são os pontos que a gente vem construindo, vem levantando. Já validamos aí, por exemplo, essa situação com os principais players do mercado, os RPs, né? Ou seja, a gente já colocou a nossa arquitetura de solução, a gente já vem construindo, né? E no Synergy provavelmente a gente deva aí ter mais informações, mas é algo que a gente já vem atuando com uma equipe multidisciplinar aqui dentro da Thomson Reuters, ok? Próximo slide, por favor. Não sei como que é o próximo slide agora. Outro ponto, né? Poxa, César, Ilhoto, né? LKM, Thomson, como que está a minha empresa? A gente tem aqui dentro dos nossos materiais uma pesquisa que foi realizada em 2024 para entender o nível de preparação das empresas ou familiaridade, né? Como a gente sempre fala, olha, o SPED não vai entrar, entrou. A nota fiscal não vai para frente, né, Guilhoto? Foi. Pois é. Pois é. Então, a gente tem aqui algo, por exemplo, de uma pesquisa, por exemplo, que eu vou chamar o item maior, iniciante. Acompanhe as atualizações através da imprensa e relatórios para avaliar informações que se adequam ao perfil da minha organização. Ou seja, a maioria das empresas está nesse perfil iniciante de preparação. Porque eu acho que um ponto que o Guilherme foi colocado muito bem aqui é a criação de comitês para fazer toda a gestão dos processos, né? Porque muita se tem ainda nas organizações, como um todo, tá? Não vamos excluir nem A nem B, a cultura de vir um layout popular a informação, né? Ou seja, vamos lá preencher mais um layout, né? E isso aqui não é mais um layout. Eu posso ter o campo e não ter a informação, eu posso ter informação e não ter o campo, e aí já era, né? Então, hoje a gente tem que entender como que a gente trabalha para ter essa informação, tá, de forma assertiva, visto que 100% quase das informações são aí digitalizadas, inclusive com a obrigatoriedade das empresas, dos municípios aderirem ao padrão de modelo nacional da nota fiscal de serviço em 2026. Aí pronto, aí todo mundo vai ter tudo, né? Ou melhor, o outro lado do muro vai ter todas as informações. Então é algo que a gente coloca aí de ponto e a gente tem essa pesquisa mais ampla. Eu coloquei esse detalhe porque esse detalhe aí dá bem aí a maturidade do cenário brasileiro, tá bom? Se a gente olhar para esse nível, para esse resultado de pesquisa, César, chama muito a atenção que 23% aí dos entrevistados estão já não, pelo menos com um caminho trilhado ali para iniciar alguma coisa, né? Tem um grupo interno, já tem um plano estruturado daquilo que deve ser feito e realizado. 77% aí do público tá só de camarote com o balde de pipoca na mão assistindo sem saber para onde ir, né? Exatamente, né? E a gente vem trabalhando, né, com as questões do próximo slides que a gente vai estar falando, as questões de migração, né, Guilherme? Você sabe muito bem disso. E essas questões de migração já com um olhar aí para a reforma, né? Nós aqui da Thomson Reuters, o que for atualização legal para imposto, a gente vai atualizando, né? Pode passar o próximo slide, por favor. A gente vai evoluindo para frente, né? E dentro dessas questões que a gente vem evoluindo para frente de soluções, eu trouxe aqui, né, até conjuntamente com o pessoal aqui da LKM, a nossa cadeia de valor tributário, que ela vem sendo ampliada, né? Então a gente tem desde motor de cálculo, a parte aí de data lake, parte de emissão, a parte de inbound, o Tax One com automação, a parte de geração de guias de recolhimento, né, que é algo que nós tínhamos um déficit, nós estaremos agora nesse primeiro quarter, mais conhecido como fechando o próximo mês, né, a gente está entregando agora um módulo de geração de guias de recolhimento por apuração e por operação, ou seja, a gente não consegue mais olhar a solução na questão de tax como algo que seja somente para entrega de obrigação acessória.
A gente tem que olhar para um todo e olhando para os nossos cenários de hoje, né? O cenário de reforma, pensando no motor de cálculo, que ele vai ter que contemplar o hoje e o futuro, né? A questão de conteúdo já é bem clara, né? A antiga Fiscosoft ou de checkpoint. Questão de inbound e emissão de nota fiscal e entrada de nota fiscal, contemplando os campos que a gente tem necessidade aí dos impostos, né? E outras situações que a gente vem entregando aí de ponta a ponta, tá bom? Pode passar o próximo slide. O César, acho que é importante até falar Fala, quer voltar, processos. Vinícius? Pode voltar, Vinícius, Não, se quiser. acho que não precisa voltar, não. É só fazer uma pontuação, né? Quando a Claro. gente fala de integração, o que se espera hoje aí a nível de reforma tributária é near real time, né? Então, assim, a integração praticamente em tempo real. Hoje, a gente pensando em termos de processo, né? A integração dos dados de um RP para a solução fiscal. O Tax Automation, ele vem justamente para trabalhar essa questão de otimizar essas integrações de forma, podemos dizer, diária, né? Então, isso é um avanço e até mesmo a demanda paralela que vai ocorrer, você precisa de automações para que seja otimizado aí as avaliações, né? Enquanto a Sim. verificação em dashboards, a consulta de relatórios, porque pense no modelo atual, operações não nobres, né? Aquelas que são repetitivas, já tomam tempo. Agora a gente está falando de um outro modelo que precisa correr em paralelo, e se nós não tivermos automações nesse sentido, o tempo é maior. Então, eu acho que o Tax Automation ele vem aí como um otimizador desses processos, né? Tanto a Sim. integração como da velocidade a velocidade em si do processo de apuração das empresas. Nós temos uma mãozinha levantada. Ô, Kleber. Pois não, Kleber? E aí, tudo bem, pessoal? Tudo E aí, bem. Vinícius, tudo E bem? aí, tudo bom, Kleber? Sobre o Tax Automation, hoje ele tem só algumas obrigações que ele faz de ponta a ponta, que parece que é o SPED fiscal, o SPED contribuições e a GIA. Tem uma previsão assim de quando será finalizada as demais obrigações, quando que vai estar entregando tudo de ponta a ponta? Nós adoraria ter essa resposta agora, Kleber. A gente deu uma paralisada, né? Por causa justamente das questões da reforma tributária, tá? Porque a gente teve que construir um módulo para poder receber todos esses eventos e entender também os desejos do fisco. Mas a gente tem algo na manga aí que o pessoal está trabalhando para trazer isso, tá? A gente escuta pelas paredes aqui, né? Brincadeiras à parte, né? Porque eu atuo na parte de soluções, a gente tem um braço quase grudado com o produto, né? A ideia nossa é que a gente otimize isso daí, tá bom? Ok? Ok. Bom, e quando a gente fala de otimização, acho que o grande ponto que a gente vem trabalhando muito conjuntamente aí a todos os times, né? Inclusive aí a questão de parcerias, tudo que a gente possui. Eu acho que o ponto principal no Tax One, que é uma solução que permitiu a gente evoluir numa jornada na linha do tempo, né? Então a gente veio com rotinas de web service, incorporação dos customizados, algumas como padrão da ferramenta, melhoramos as rotinas de importação, inclusive com a flexibilização delas com o OBI, né? Jornadas de automação do ICMS, do PIS/COFINS, relatórios flexíveis, inclusive incorporando e casando com os novos módulos que a gente está colocando agora, por exemplo, que é o Tax Payment, que é a geração de guias, tá? A gente estava falando de incluir novas jornadas na apuração do IBS, CBS e IS como algo de atualização legal, mas como que vocês sabem... Opa, tem alguém com o microfone aberto. Como a gente fala, né, as questões dessas jornadas dos novos tributos, até publicado pelo Fisco, ele preferiu isolar o SPED e não misturar os tributos, né? Então a gente entende que devemos ter alguma jornada para isso, ainda não sabemos o qual, e o novo módulo nosso que a gente vai estar trazendo de conciliação e apuração. Isso a gente está olhando para as rotinas do Tax One.
a gente deve aí divulgar em breve aí o roadmap de evolução para esse ano. Quando a gente fala de evolução do TX1, note que a gente não está falando de atualização legal. A gente está falando de evolução técnica e funcional. É algo que nós não tínhamos mais espaço, e todos aqui sabem, né? Porque o Master SAF DW é uma solução com mais de 20 anos, desde os idos da IN 6886, Manad, né, lá atrás, ou seja, Subiu o cheiro de construído naftalina agora, hein, César? Power Builder, tudo, né? Nem fala isso porque eu passei por tudo isso. É muita nafta, para o meu gosto, tá? Então, a gente tem um rol aí de evoluções dessa plataforma, né? E qual ela vem sendo incorporada hoje com os mais de 5.750 usuários na plataforma, né? Ou seja, mais de 850 grandes grupos econômicos com mais de 5.750 usuários. Importante isso, né, gente? Podemos seguir? E um ponto, Vinícius, né, Guilhoto e todos aqui, acho que o ponto importante quando falam de responsabilidade, né, a gente estava fazendo as mensurações, né, de importação de registro, o que a gente realiza ou não, mas o que me chama a atenção aqui, mais de 1,5 milhões de obrigações geradas por mês. A gente gera, em média, 1.500.000 obrigações por mês dentro do TX1. O que isso traz aí o senso, né, de responsabilidade a qual aqui, eu me encaixo aqui nesse cenário desse lado da Thomson Reuters, quanto ao atendimento de todos aí que utilizam a nossa solução, né? Porque você imagina, uma atualização, uma implantação, algo inconsistente, tanto nós aqui, LKM e Thomson Reuters, acabamos ainda impactando vocês aí, a maioria, né, que utiliza aí a obrigação. Então, quando a gente pegou esse número, é algo que dá uma certa consolidação e conforto do caminho que a gente está seguindo, tá? Então, isso é um passo a passo importante e que a gente coloca para vocês que acompanhamos diariamente, toda a questão estatística e performática da solução, tá bom? Pode evoluir, por favor. Aqui, só para... Tem algumas questões que a gente vai estar respondendo posteriormente, que a gente vai estar fechando aqui para responder, tá? Mas eu vi alguma coisa que me bateu. Qual é o melhor momento para ver sobre as SAP Notes que estão no pré-rex para a reforma? Eu falaria ontem, tá? Embora que saiu uma primeira aí meia fake, né? Segundo o pessoal nosso, né? A gente está trabalhando junto com a SAP, tá? É sempre bom, importante a gente estar avaliando esses pré-recs, até para que, de acordo com a interpretação que você tenha, Camila, por exemplo, você possa trazer aqui para o pessoal da LKM para trocar essas informações, né? Por isso que a gente sempre fala, a leitura do SAP Notes, vocês vão observar aí itens que de repente vocês possam ter dúvida e de repente nós, Thomson e LKM também tenhamos e podemos levar para a SAP, ou de repente algo que nós já temos isso esclarecido, ou de repente algo que não faça sentido e que realmente a gente tem que levar para a SAP, e no caso aqui, como partners, a gente poder trazer isso, tá bom? E Olha, até nesse sentido, né, César, existem algumas necessidades de predecessoras desse SAP Notes, né? sim, e Eu a tenho ali, Rayane fez esse trabalho de colocar para nós esse ponto. Obrigado, viu, Rayane? Ela já colocou aqui que eles liberaram apenas os novos grupos de impostos e está para liberar outras notas em 31 de março. Ou seja, de repente não tem muito o que fazer com esse primeiro momento, né? Mas num segundo momento pode ser que tenhamos algo a fazer. Tomara que tenhamos, né? Porque a semana passada, quinta-feira, acho que a Ana fez um webinar com o João Guilherme da SAP, né? Então o pessoal está trabalhando fortemente para que a gente tenha aí tudo, né, dentro de uma conformidade de tempo e espaço para que a gente saia do outro lado aí, tá bom? Bom, aqui, gente,
Viu, César? Só Pois não. aproveitando o gancho aqui do SAP Notes, né? Só para não perder a pergunta, né? A Alessandra ela fala sobre a questão da parte operacional e sistêmica, né? O quanto que isso vai ser desafiador, né? Principalmente no tocante aí a questão do IBS, do CBS, por conta do valor que vai ser a base, né? Ali vai incluir a base do ICMS inclui o valor da operação, né? Mais o IBS mais o CBS. E, naturalmente isso aí demanda ajuste nas fórmulas de cálculo, né? E também o IBS e o CBS vai também ter alíquotas variáveis. Então, o que efetivamente vai acontecer é alterações das fórmulas de reconfigurações do cálculo do ICMS nos sistemas de origem, no RP. E uma coisa que a Thomson tem aí divulgado bastante, e que a gente tem feito também aí algumas demonstrações aos nossos clientes, é a necessidade de motores de cálculo nesse momento, sabe? Com relação à determinação dos impostos, porque uma vez que a gente tem remodulações, reconfigurações dos cálculos desses impostos, a demanda que vai ser gerada é alta, porque esses cálculos também dependem também do tipo de produto, né? Do tipo de onde está vindo o serviço, o estado, e isso os cálculos ficam mais complexos e naturalmente sujeitos a erros. Então, motores de cálculo nesse sentido são bastante relevantes para ajudar o processo de transição até o final, efetivamente, da reforma. Tá. E até uma perguntinha aqui, acho que já colocaram aqui, né? A questão do que eu recolher, né, de CBS e IBS. Os créditos de CBS e IBS a recolher. O que a gente tem nesse primeiro momento? Que a gente vai ter o período de teste, perfeito. O CBS vai poder aí ser compensado com PIS e COFINS, tá? O IBS arrecadado vai financiar o comitê gestor, né? E os recolhimentos, eles vão dispensar o cumprimento de obrigação acessória para a questão do IBS, ok? Então, nesse primeiro momento, é essa temática que a gente tem aí já trazendo aí um ponto aí de resposta. A gente está com a formação aí dos comitês gestores, né? E já voltando aqui para os slides, quando a gente fala de funcionalidade dos Tax Automation, a gente tem isso aí incorporado, o Tax Automation, dentro da solução, e muitas das vezes eu trago isso, né, como experiência do dia a dia. Eu acho que todos aqui temos um pouquinho, né? Quando a gente fala de automação, eu dou um exemplo bem claro, né? Números deles, ok? Do outro lado do muro, o número da Receita Federal. A Receita Federal, em 2020, segundo a Agência Nacional dos Auditores Fiscais, tinha um número decrescente de quase menos 15 mil auditores e analistas. Guardem esse número. Em 2020 até hoje, aqui, idos aí de 2025, a gente tem recordes crescentes de arrecadação de tributos, mesmo com a pandemia. Então, eu tenho menos auditores e consultores, analistas, né, da Receita Federal. Não teve nenhuma abertura de concurso, nenhuma contratação, e a arrecadação aumentando. E o outro ponto interessante é que a gente tem aí uma assertividade em cruzamento de obrigações. Por exemplo, ECD com ECF, segundo o número deles também, né, naquele relatório anual de auditoria, né, bate aí 94%. Então, vamos lá, né? Olha que empresa sensacional. Menos pessoas, maior faturamento e maior assertividade. Como que a gente combate isso? Tendo um maior tempo para fazer análise, né? Eu sou da época, me permitam, né? Não é nenhuma demagogia e também não é nenhum demérito
quanto alguém que tem ainda essa profissão, eu sou da época do auxiliar de escrita fiscal, que eu acho que não existe mais. Aí depois eu virei assistente de escrita fiscal. Hoje, minimamente, se encontra assistente de escrita fiscal. Aí todo mundo entra na casa do analista fiscal e especialista fiscal. Eu vou dizer para vocês, o analista fiscal hoje, infelizmente, ele é o que menos, ele tem no nome analista fiscal, mas é o que ele menos faz é análise, né? Infelizmente. Porque não é que ele não queira, ele não tem tempo. Tá? As obrigações, elas têm um delay, ou melhor, um tempo mais rápido para você entregar, né, as obrigações acessórias. Você entrega aí as obrigações acessórias de forma muito rápida. Pode passar o próximo slide, por favor. Então, você tem uma necessidade de entregar isso. E o que a gente pensou? Olha, automatizar a importação das tabelas de dados, gerar os livros de forma automática, construir relatórios sem precisar algo customizado, usando o dicionário de dados da solução, gerar guias, que hoje nós já temos core lá, GNRE e DARI São Paulo, por apuração, fazer a geração de obrigações acessórias, FD fiscal e FD contribuições, e consistência de dados, né? Isso a gente tem dentro hoje da solução, algo que é core do produto, né? Então é algo que a gente já tem aí como core do produto, ou seja, capa com item, alíquota, CFLP, chave de nota fiscal, né? ICMS fecha com E310, são 68 rotinas. Isso a gente colocou. Por que a gente colocou isso no produto? Porque a gente sabe que o dado vem correto, da origem, numa estrutura correta, sendo ainda que a gente consegue criar alguns crivos no OBI para consistir o dado, por regras da empresa. E dentro da solução, a gente procura trazer aí o maior índice de compliance e assertividade possível, porque a gente está fazendo a parte estrutural. Logicamente, outras soluções, por exemplo, parte de Text Analyzer, que faz auditoria digital, por enquanto, e teremos novos módulos aí completando ele. Tá? Próximo slide. E aí, depois de eu ensejar toda essa parte aí, né, com o Vinícius e o Guilhoto, vocês notem o porquê que a gente está falando aí de digitalização e de melhoria no que nós temos hoje para atendimento. Primeiro que a questão do cloud já não é mais novidade, né? Por exemplo, eu já tenho 2 celulares aqui na minha mão, então eu já vivencio cloud distintos, seja com iOS, seja com Android, seja com a operadora X e com a operadora A, cada uma de uma operadora, né? Então eu já vivencio muito bem isso. Então o que acontece? E para as empresas, a necessidade do cloud, ela acaba sendo clara e evidente, né? Eu não tenho tempo para cuidar de algo que não faz core da minha companhia, que é uma solução fiscal. Hardware e software exigem avanços constantes e eu tenho que preparar budget para isso, não é interessante. A atualização legal, meu Deus do céu, isso é terrível, não é do meu dia a dia. E outra, eu preciso ter uma empresa que mantenha o meu compliance para o dia a dia, né? Ou seja, eu tenho que ter essa retaguarda. Na questão da reforma, a gente vem fazendo aí atividades dia a dia, né, com todos os nossos clientes, né? Eu tive de manhã uma reunião com o pessoal, também logo cedo, depois eu fui para outro cliente. Ontem eu tive 2 reuniões falando sobre reforma, anteontem mais uma, mas o quê? É aquele discurso que eu sempre falo, eu não vou aqui para falar de tributo, né? Vamos entender como que a gente vai caminhar para a reforma com um cenário mais qualificado. E aí que entra o time da LKM, né? Para ajudá-los, né, a seguir e trilhar esse caminho. Tá? Então a gente aqui tem uma sinergia, acho que esse tempo que eu voltei aqui para Thomson faz 5 anos, né, que eu voltei para cá, e a gente vem mantendo uma sinergia boa aí com o pessoal da LKM, para que a gente possa ajudá-los aí a trilhar um caminho, né? Não um caminho de tranquilidade, né? Porque eu trabalhei numa empresa, eu não vou trazer aqui o nome da empresa, mas de uma grande empresa, de uma pessoa que não está mais conosco aqui, um grande empresário brasileiro, e ele chegava para mim e falava assim: César, como que está a área de tax?
E eu sempre falava sobre controle. Um dia ele chegou para mim, o dia que você falar que estiver em dia, eu te mando embora. E basicamente é isso que eu acho que a LKM quer deixar vocês, sob controle aí das operações. Guilhoto, Vinícius, agora é com vocês. Projeto já passou a minha vida disso. É isso aí, César. Você vê tudo com um pouquinho do que você comentou, né? A gente já tem uma loucura atual para viver com o sistema tributário brasileiro. A partir do ano que vem, que está aí, né? A gente já está falando, hoje é dia 12 de fevereiro, mais 2 semanas a gente já está entrando em março. A partir do ano que vem, a gente já tem que entrar mais um sistema tributário para poder conciliar. As empresas têm que entender os impactos da reforma. Se não tiver tecnologia, está todo mundo morto, então vai ter que todo mundo vender limão na feira, no final do dia. Então vamos lá, Vinícius, vamos falar um pouquinho de projetos então aí para o pessoal. Só antes de a gente começar a falar de projetos, só para a gente encerrar o tema reforma, eu quero responder aqui umas perguntas da Rayane, coisa rápida, tá? Ah, por favor. A Rayane, ela fala sobre o internamento da mercadoria, né, ali concernente à Zona Franca de Manaus. Se o governo irá estornar o imposto para o contribuinte, isso significa que as vendas da Zona Franca de Manaus deverão ser tributadas? Sim, tá? Uhum. Porém, haverá o estorno. Basicamente é isso que temos de resposta aí, tá bom? Por enquanto, é isso. É isso. E com relação à outra pergunta que a Rayane falou, sobre a questão da imobilização em 180 dias a partir do manifesto da emissão da nota fiscal, tá? Esse prazo, ele só pode ser prorrogado em casos de modelos de bem resultante, componentes, criação, ativação do bem, tá? E existe também a possibilidade de registro parcial ou provisório. Então, assim, o contribuinte ele pode registrar a imobilização de forma parcial ou provisória, indicando que o bem está em processo de ativação, e aí o momento da ativação ele após a conclusão, naturalmente, aí desse bem, o registro ele é atualizado, tá? E existe outras, por exemplo, a questão de prorrogações de prazo, se você trazer ali laudos com relação à demora da conclusão da obra, tipo um caso de obras ou instalações completas, isso precisa ser justificado em termos de documentação. Mas é só dentro desse perfil que o prazo de 180 dias pode ser vencido. Se não, é 180 dias, se não, pode ter aí a tributação suspensa ou diferida. Perfeito, Vinícius. Isso. E mais um ponto aqui, ó. A Alessandra, né? Colocou um ponto. Olha, estão dizendo que o IBS e CBS vai compor a base de cálculo do ICMS. Já foi passado aí para o comitê gestor, né? Dessa distorção, tá bom, Alessandra? Ainda está sendo definido, né? Porque se a gente está falando de uma reforma tributária para não pagar imposto sobre imposto, então isso não vai poder ocorrer. Então isso já está sendo aí, já foi repassado lá pro comitê para se definir isso daqui, tá? E aí a gente, tendo informação, a gente passa, tá bom? Só novidades, viu, gente? A gente vai ficar aqui às 5 horas da tarde fácil. Vamos lá, Guilherme. Então vamos lá, Vinícius, como é que a gente consegue ajudar aí os nossos clientes aí, seja na visão de implantação e depois a gente fala um pouquinho da visão aí das migrações aí, que são cruciais para conseguir acomodar todas essas mudanças. Bom, em termos de implantação, a gente tem desenvolvido aqui na LKM, falando de automação, né? Automação é o hype do momento, né? Tudo é automação, né? E nós não estamos longe dessa onda, tá? Nos processos de migração, nós temos desenvolvido os RPAs que nos ajudam, migração não, no caso aí implantação, tá? Nós temos aí desenvolvido RPAs que nos auxiliam no processo de validação de toda a documentação necessária para levantamento de pré-requisitos para essa implantação, tá? Então, a gente tem hoje um RPA chamado EDV, tá? Que ele tem aí por objetivo fazer todo o levantamento de requisitos a partir das obrigações fiscais,
de modo que auxilie aí o desenho de negócios e também oriente os consultores enquanto a parametrização da solução. Isso, de certo modo, otimiza o tempo, melhora o tempo em termos de implantação, tá? E algo que é um pitch de venda, aí, se podemos dizer, né? Uma força aí de venda, é que a LKM, diferente de algumas consultorias, ela vai sempre atuar no delivery, tanto com essas automações que nos auxiliam aí na construção de todo esse levantamento, e a presença de um especialista fiscal que garante a qualidade dessa entrega, tá? Então, eu tenho RPAs, né, que nos auxiliem no processo, eu tenho uma figura de um especialista unido à tecnologia com a experiência no propósito de fazer uma boa entrega. Isso, naturalmente, nos ajuda aí na otimização do tempo e também aí na retirada de retrabalhos ou coisa do gênero. Hiroto, alguma coisa a acrescentar? É importante a gente ter essa clareza de dados, essa organização, bem como também a parte de estruturação de documentação, para que a gente possa aí ter o máximo de cuidado dentro dessa metodologia para cercar todas as possibilidades que a empresa tem de movimentação, de impostos, de obrigações acessórias, para que a gente evite aqueles momentos de retrabalho durante um projeto de implementação. Então, toda essa metodologia ela é pensada para que a gente evite ao máximo essas situações aí. E a nossa migração, Vinícius, como é que a gente conduz isso com os clientes? Não diferente, da mesma forma. Unimos automações, né, no sentido de comparação de bases, tá? Nós temos uma outra automação chamada EDM, no caso, que faz a comparação entre Master SAF DW e TextOne, tá? Então, o objetivo é toda a documentação que é gerada hoje a partir da presença de um consultor comparando bases, esse tipo de automação já faz isso automaticamente. E, naturalmente, isso otimiza tempo, dá maior precisão nas avaliações, tá? E, naturalmente, conduz aí sucesso ao projeto. E o principal, né? A gente consegue entregar um projeto num tempo menor, mais rápido, com um custo efetivamente também menor, justamente por conta aí do uso dessas informações, dessas tecnologias e o uso do IA aí na realização e condução dos projetos, tá? E aí é até legal depois também, a gente tem clientes aí para poder falar um pouquinho de como foi essa experiência com a LKM. As dúvidas que nós tínhamos no chat, nós fomos respondendo aqui ao longo da nossa apresentação, mas tenho mais algumas aqui que foram antecipadas para a gente conversar um pouquinho mais aí. Também, se o pessoal tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta e queira adicionar, fiquem à vontade, tá? Primeira pergunta que nós temos aqui é com relação ao nosso bravo e não menos retumbante ICMS-ST. O que acontece com o ICMS-ST lá em 2033, quando a reforma estiver implementada? Ele morre ou ele continua existindo? Bem, isso eu posso responder, tá? E aí o César me ajuda aí caso tenha alguma informação privilegiada, tá, César? Caso tenha alguma informação privilegiada, César, me ajude com relação ao ST, porque o ST é um tema que está em voga aí, tá? Então, assim, com a adoção do IBS pelos estados e os municípios, baseado na emenda constitucional de 23, então toda a tributação vinculada ao ICMS será extinta. Tá? Isso inclui tanto o ICMS-ST, o diferencial de alíquota e possivelmente o Fundo de Combate à Pobreza definido em alguns estados. Porém, eu tenho leis complementares a serem publicadas ao longo de 24 e 25 que trazem maior clareza sobre esse processo. E aí que está, né? Qual clareza existe sobre esse processo? Até o momento, é o que temos. Alguma informação privilegiada sobre esse tema, César, do ST?
Foi excluído, né, da pauta, no apagar das luzes, que ela estava incluída na pauta, a questão do... Nós teríamos aí a parte do CBS-ST, né? Ou seja, né, teríamos para a reforma também a parte do ST, e a gente apenas aí vai conviver com esse ambiente na transição. Para o ambiente de reforma, não. Então, ou seja, vamos conviver até 2032, né, 33, 32, 33, com o ICMS-ST. Mas, em se tratando aí de ambiente de tax, né, o que eu sempre falo, e se alguém falar isso, eu minto, falo que não fui eu, né? O profissional de tax é o único que vai dormir sabendo tudo e acorda sabendo nada, né? Então, gente, essa é uma frase que eu mais usei esse ano e vou continuar replicando, se vocês me entendem, né? Por enquanto, a gente está com a questão do ST em voga, em pauta. Existe uma briga agora, né? Que é o assentamento da poeira, conforme eu falei. Temos lá 95 C-Class vinculados às novas CSTs do IBS e CBS, que estamos trabalhando, né? E eu falo nós, mas na realidade são os amigos nossos aí de comitês aí, trabalhando para que isso não se amplie em favorecimento aos estados e que cada um tem aí as suas regras, né? Ou seja, a gente tem uma regra consolidada com 95 C-Class. Se for deixar cada estado fazer o que quer, nós poderemos aí ter o triplo ou o quádruplo dessas regras. Isso acho que não interessa para ninguém, né? Então, o ICMS-ST ainda não está na pauta e torçamos que continue assim. Essa torcida tem que ser forte mesmo, porque começamos só com a história de um IVA dual de CBS e IBS, surgiu o IS e o IPI está ressuscitado para a Zona Franca de Manaus. Até 2033 a emoção está garantida para a gente aí que trabalha Opa, na área delícia! fiscal. Um outro item aqui, gente, sobre regimes de transição, como se dará a recuperação de créditos represados que as empresas possuem? Aqui acho que deve estar falando um pouquinho de crédito de CMS em São Paulo, né? O nosso famoso ECREDAC aí, ou Sim, até mesmo de PIS e COFINS. sim, perfeito. Vai ter um período de transição para a gente se adaptar às novas regras, como sempre, né? E também a questão de parcelar os débitos, utilizar os créditos, tá? As empresas com saldo de créditos, aí vai utilizar eles de forma gradual, tá? Então, existe aí todo um assentamento da poeira, né? Ok? Essa é a primeira visão, né, Vinícius? Vamos falar assim, Sim. tá? Então, a gente coloca algo que hoje nós estamos enxergando que está consolidado no mercado, né? Porque para mudar basta uma caneta e um aceno, né? Que nem eu falo. Então, é algo que a gente tem aí andando. Mais algumas outras aí, Vinícius? Mas eu faço assim um apelo para todos que assistem aqui. Se vocês possuem créditos e esses créditos podem ser tomados hoje, façam hoje, tá? Créditos de ativo, CAT 83, ressarcimentos de ST, se mobilizem para fazer hoje. Faça hoje enquanto é dia, porque a noite vem. E aí Não, podemos que podemos nem, ter surpresas, sabe, podemos ter surpresas nessa noite, tá? sabe que eu escutei outro dia? É assim, né? Vamos lá, gente. Ninguém cria uma DIRB da dia para noite para acompanhar os regimes especiais a qual eles não têm o controle, né? Ou você acha que a DIRB foi criada à toa, né? Sim. Eu tinha que fechar a torneira. Quais regimes especiais que eu concedi? E isso não é só governo federal, tá? Governos estaduais também, tanto que o Rio de Janeiro criou a DIRB em seguida, ok? O que eu escutei o ano passado, Vinícius, Guilhote e todos aqui, isso aí foi só o sacrilégio, né, da conversa. E se transformarmos todos os créditos que eu tenho em precatório? Ou seja, né, vou jogar para precatório aí, né, entra na fila, né? Não duvide. Entra na fila, pega a senha, senta e espera, né? Isso, é brincadeiras à parte, tá, gente? Não, logicamente eu espero que não aconteça isso, mas a gente ficou olhando, tá bom? Bom, eram essas as dúvidas que nós temos. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso chat se a gente tem mais alguma nova pergunta. Não temos. Hum. Bom, pessoal,
Esperamos aqui ter conseguido trazer um pouquinho de clareza para vocês. O tema é espinhoso, é crítico, é delicado, envolve a empresa como um todo. Reforma tributária não fala apenas aí de uma substituição de impostos, a gente está falando de uma mudança efetiva dentro da empresa, envolve fluxo de caixa, envolve a questão de avaliação aí se eu vou ter um acréscimo ou um decréscimo tributário em cima das minhas operações. Tem muito trabalho para ser feito e tanto a Thomson Reuters quanto a LKM estão aqui à disposição de vocês para poder apoiar nesses estudos, nessas análises aí, para poder passar por um processo mais tranquilo, mais suave aí de transição. Nós temos algumas mãozinhas levantadas aqui. E tem uma mão bem pesada levantada aqui. É verdade. Fala, Por favor, Fábio. Eu espero que a mão pesada não seja pelo peso, seja por alguma importância. Boa tarde aí a todos. A minha consideração, na verdade, aí é um ponto adicional de tudo que foi falado, é sobre o fim do suporte de algumas soluções aí de mercado que afetam diretamente a parte da reforma, né? A parte do inbound e outbound, fim do suporte ao GRC, né? O MasterSAF DW também, né? A gente tem que lembrar que ele fim do suporte, então, além de todo o impacto que se tem, e que foi explicado aí perfeitamente por vocês em relação a soluções, produtos, a gente já tem a substituição de alguns que findam aí o suporte que hoje apoiam as empresas. Então, é só um ponto de contribuição aí que é bem relevante para a gente não fazer projeto junto com a entrada de nova solução aí, porque aí você vai ter um impacto triplo, né? Imposto antigo, imposto novo e mais nova solução. Bem colocado e bem lembrado, Fábio. Realmente tem mais este ponto. A gente está num ano crucial aí, né, de encerramento de algumas aplicações. Então, o quanto antes a gente conseguir se organizar internamente para conseguir entender a minha situação e planejar como vai acontecer todas essas mudanças aí, vai ser melhor e menos traumático para todos. Sem mais mãozinhas levantadas, sem mais dúvidas novas no chat. Então, a gente queria agradecer muito a presença e a participação de todos vocês. Esperamos aí ter contribuído um pouquinho. Sim ou não, né, César? De repente a gente criou mais caraminholas na cabeça de todo mundo aí, com tanta sim. coisa que esse assunto engloba, né? Não, sim, a gente gostaríamos de ter um papo aberto, né? Uma coisa mais assim, de idas e voltas, né? Mas a gente agora vai ter o nosso evento do Synergy, né? Todos aí se sintam aí convidados a participar no dia 18 e 19 de março, né? Um evento aí que a gente vai procurar trazer, quiçá aí novidades aí, principalmente olhando para a questão da reforma tributária, tá bom? O evento vai ser no Sheraton, Mofarrege, Golden Hall, previsão aí já de mais de 1.500 pessoas, tá bom? Muito bom, bem lembrado, César. Então Bom, tá pessoal, joia, gente. muito obrigado pela participação de vocês. A gente permanece à disposição de todos naquilo que for necessário e assim que tiver novidades, a gente volta a montar esses bate-papos por aqui.